Transferência do treinamento, essa é a discussão de hoje. Vamos lá. O que é transferência do treinamento? Para responder essa pergunta, vou trazer a discussão hoje baseado nesse artigo do Yang, tá? É um artigo lá de 2006, numa importante revista, um importante periódico da nossa área, que é a International Journal of Sports Physiology and Performance. Então é uma revista que ela é muito bem conceituada. E para um cara publicar uma revisão nessa revista é porque ele sabe do assunto, né? Ele tem desenvolvido muitas pesquisas. E ele faz uma revisão breve sobre esse assunto. Já é uma revisão que já está mais antiga, né? Mas eu quis focar nela porque ela traz uma discussão importante. E os artigos que eu vou discutir daqui para frente, eu peguei da revisão que ele citou. Aí eu falei, cara, eu vou ter que conferir se realmente isso aqui é o que ele está propondo, tá? E aí ele conceitua transferência, né? Trazendo uma mensagem, trazendo um conceito lá dos Atsiorks, de 1995. A transferência pode ser conceitualmente expressa como sendo uma função do seguinte: ganho no desempenho ou ganho no exercício treinado. Então, eu treino agachamento para melhorar o salto, transferência entre exercícios. Ou eu treino força máxima para melhorar velocidade, transferência de desempenho, tá? Então, a transferência ela pode ser visualizada em diferentes contextos. Hoje a gente vai focar muito em se eu treinar uma determinada capacidade, se ela transfere para outra, tá? E aí vai ter uma certa discussão sobre alterações de gesto do motor também, consequentemente de tipos de exercício. Então, antes da gente dar um passo, anota, tira um print aí da tela e baixa esse artigo, dá uma lida nesse artigo, é um artigo curtinho, de fácil leitura, para te ajudar a ver se o Bruno está falando bobagem também. E se o Bruno estiver falando bobagem, pode mandar no comentário, que às vezes passa alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Dentro dessa discussão, desse artigo do Yang sobre transferência de treinamento, ele cita esse cara. É um artigo de 1996, tá? Que ele buscou entender a especificidade do treinamento de força, o efeito da postura, ou seja, do gestual técnico transferindo de um exercício para o outro, né? Medindo diferentes tipos de treinamento, com diferentes testes e vendo aquele tipo de treinamento, qual teste melhora mais, para ver se existe um efeito da especificidade. E aqui entra uma discussão muito importante sobre geral e específico. O que ele pegou? Pegou sujeitos destreinados, tá? Na verdade, sujeitos fisicamente ativos, então não eram atletas, colocou eles para treinar musculação. E colocou eles para treinar musculação de que forma? 2 vezes por semana durante 8 semanas. E como é que eles treinavam? 4 a 6 séries de 6 a 10 repetições de esforço máximo com pausa de 3 minutos. Com 2 exercícios básicos, agachamento e supino. Beleza? Então, 4 a 6 séries, e esse número de séries ele era progredido ao longo das semanas, por isso está esse intervalo, de 6 a 10 repetições, então o número de repetições ia caindo ao longo da progressão, com pausa de 3 minutos em 2 exercícios. E aí ele fez uma pancada de teste de esforço antes do treinamento e depois do treinamento. Ele testou o que, galera? Ele testou um teste de força máxima no agachamento, tá? Teste de 1RM. Ele testou o desempenho de sprint de 40 metros. Ele testou desempenho de 6 segundos aí na bike. Ele testou o salto vertical, beleza? Contra movimento. E ele fez 2 isocinéticos para extensores do joelho. Um numa velocidade de 60 graus por segundo e outro numa velocidade de 270 graus por segundo. Uma velocidade baixa e uma velocidade alta, tá? Aqui, ó, nessa tabela, você vai ter o resultado da melhora do pré para o pós. O agachamento, vamos voltar aqui rapidinho. Nessa carga de treinamento, gerou a melhora no agachamento de 20%.
Treinei agachamento, melhorei um RM no agachamento. 20% de melhora em quantas semanas? Vamos voltar aqui, 8 semanas, tá? Contexto é sujeitos fisicamente ativos, beleza? 8 semanas treinando agachamento, para esses caras levou uma melhora de 20%. Quando avaliado o sprint, a melhora foi de 2,3%. Volta aqui. Treinar sprint? Não. Ou seja, treinar agachamento, força, pode me ajudar a melhorar velocidade no desempenho de sprint, sem eu ter treinado velocidade? Para esse grupo, 2% de melhoria, tá? Significativo, ó, asterisco aqui. Salto vertical, melhora de 21%. Volta aqui. O cara treinou agachamento, o cara não treinou salto, ele melhorou 20% no salto. Mostrando que a melhora da capacidade motora ajuda a transferir para um outro gesto que eu não treinei ele. Mas a melhora do salto aqui vem por uma melhora da capacidade motora, do sistema neuromuscular em si, tá? Já quando avaliado isocinético, não tive diferença significativa em ambos os graus por segundo. Beleza? Então, tivemos melhora no agachamento, tivemos melhora na velocidade, tivemos melhora no salto. Existe transferência? Parece que sim, né? Parece que sim. Então, estamos trazendo um estudo, né? A gente não afirma nada com um estudo, mas parece que existe uma transferência. Ponto é, a transferência não é no mesmo nível para os diferentes gestos, as diferentes habilidades, as diferentes capacidades motoras. Vide que 2% só de melhora no sprint. Quando avaliado o membro superior, porque a carga de treinamento foi supino e agachamento, um RM do supino teve a melhora de 12%. 12%. Quando avaliado, eles faziam um teste de salto, fazer flexão de braço explosivo em cima da plataforma de força, tá? E aí eles faziam esse teste aqui, ó, de medir quanto de força ele produzia fazendo a flexão de braço em cima da plataforma de força. Por isso tá aqui, ó, concentric push-up mensurado em newtons, tá? Dentro dessa medida aqui, eu tive apenas 0,7% de evolução, sem a diferença significativa do pré para o pós. Quando avaliado a minha capacidade de arremessar o implemento em 30% da carga, ou seja, tentando avaliar um pouco da potência da força explosiva, eu tive a melhora somente de 8,4%. Quando avaliado o isocinético aqui para membro superior, eu tive a melhora somente de 12,8%, de maneira significativa para esse torque, tá bom? Primeira coisa para a gente refletir, antes da gente até falar de transferência, tá? Volta aqui. Treinou-se 2 exercícios, agachamento e supino, na mesma carga de treinamento. Todos os exercícios eram da mesma intensidade relativa. Se a gente olhar só o resultado de 1 RM do agachamento, evolução de 20%, do supino, evolução de 12%, só na avaliação do RM já te dá um insight que é o seguinte, cara, a taxa de evolução no treinamento de força entre membros nem sempre vai ser a mesma, membro superior e inferior, tá? Quando avaliada a mesma carga de treinamento. Então, se eu avalio o membro inferior, nem sempre a taxa de evolução para membro superior vai ser a mesma. E aí, isso te leva a um impacto do raciocínio sobre transferência do treinamento nos testes de avaliação e no teste de monitoramento. Por quê? Se eu uso somente teste de membro inferior para monitorar resposta à carga, não necessariamente o nível de alteração do membro inferior vai corresponder também ao mesmo nível de alteração do membro superior.
Os membros respondem de maneira diferente à mesma carga de treinamento. E aqui entra uma discussão de sistema nervoso central bem mais aprofundada do que é o foco de hoje. Então, só nesse resultado do teste de 1RM, já acende o gatilho que é o seguinte, cara, se o meu esporte tem demanda de membro superior e membro inferior, eu não posso me preocupar somente em monitorar o membro inferior. Eu também preciso de uma resposta de membro superior sendo monitorada ou avaliada. Elas evoluem em taxas percentuais diferentes. Beleza?